Ok, pessoal, começamos agora a nossa quarta aula e hoje a gente vai, a gente falou em resposta em frequência, né, da função permissividade, na última aula, né? A gente mostrou que existem regiões de ressonância em que você pode ter, que a gente vai falar com mais detalhes agora, absorção, né, e dispersão, coisa que a gente vai falar na aula seguinte. E a gente agora quer ver como é que fica, então, a propagação em meios ainda lineares, homogêneos e isotrópicos, né? Então, a gente vai ver como é que fica o teorema de Poynting, tá certo? Quais são as implicações da função permissividade ter uma parte imaginária, com aquele sinal que a gente falou, sinal negativo, né? De forma similar, a permeabilidade também teria perdas magnéticas, implicariam em uma parte imaginária da função permeabilidade, né? Então a gente vai ver como é que fica o teorema de Poynting e mostra como é que esses parâmetros aparecem no balanço de energia e de potência, né? Depois a gente vai falar sobre propagação em meios lineares, homogêneos e isotrópicos. O que acontece, né, quando você propaga em meio... Como é que é a solução das equações, a equação de Helmholtz, quando o meio tem também perdas, né? E a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema, né, falar sobre atenuação. Referências para essa aula, né, parte 2 do e-book, sessões 75 e 76, notas de aula 6 do curso anterior de Fundamentos de Ótica, né? Então, veja, os meios materiais que a gente lida, né, ainda falando em meios que são lineares, homogêneos, isotrópicos, né? A anisotropia vai ser tratada em uma aula seguinte, posterior, tá certo? Mas os meios de aula podem ser condutores ou isolantes, né? Certo? Em geral, né? Isolante magnético, magneticamente tem a propriedade magnética ou de elétrica, tá certo? E nos casos de meio isolante pode ter perdas dielétricas, que a gente mostrou que acontece, tá certo? Mas também pode ter perda magnética. A gente simplesmente não explorou a função permeabilidade, né? A gente vai explorar mais ou menos alguns efeitos magnéticos no tema de rotação de Faraday, né? Mas o que acontece com a função dielétrica acontece também com a função permeabilidade magnética, ou seja, vai aparecer uma parte imaginária, vai aparecer uma função dependente da frequência, tá certo? Ou seja, interação dos dipolos magnéticos com o campo aplicado, essa resposta não é em fase. Então, isso já, né, você tem perdas no sistema, tá certo? Você tem forças elásticas também, então você deve ter uma função parecida com a função dielétrica, né? A gente também, uma coisa importante é o seguinte, que a função dielétrica, separando agora a resposta na função permissividade, né? A gente também pode levar em conta conjuntamente tanto os efeitos de perda dielétricas quanto de condução. Basta aqui no nosso modelo uma fração das cargas sejam livres, certo? Então, essas são as cargas que respondem por condução elétrica, né? Então, as perdas de condução aparecem também na mesma função resposta, certo? A gente vai, só para ficar claro como é que fica o teorema de Poynting, separar, tá certo? O efeito dos elétrons livres, que a gente incorpora esse efeito na condutividade, né? Vamos assumir que ela seja real, tá certo? E perdas dielétricas e magnéticas vão incorporar na função permissividade e permeabilidade. Ou seja, para todos os efeitos, a permissividade relativa, né, que é esse parâmetro aqui, né? Epsilon real, né? É uma parte real, é uma parte imaginária que é negativa aqui, quer dizer perdas, quando é negativa, tá certo? Pode ser positiva, aí quer dizer ganho, né? Você pode ficticiamente pegar um meio e transformá-lo no meio ativo e amplificar a radiação, certo? Mas vamos falar de meios passivos, então sempre você vai ter perda, não tem jeito, certo? E, semelhantemente, a permeabilidade relativa, né? Que é esse parâmetrozinho aqui, tem uma parte real e uma parte imaginária que também tem que ser negativa. Agora eu estou antecipando, né? Tá certo? Tem que ser negativa, a gente vai ver aqui pelo balanço de potência, tem que ser realmente negativa, essa permeabilidade, tá certo? Bom, então vamos voltar ao teorema de Poynting no regime harmônico, né, que estabelece que o fluxo de potência eletromagnética para dentro de uma superfície fechada
né? É contrabalanceado pela variação de energia, por uma taxa de vazio, por uma potência associada a intercâmbio de energia de campo com cargas móveis, que é condutividade essencialmente, certo? Né? O campo da energia para os portadores livres, eles se colidem e aquecem o material. Então, essa energia vai e não volta, certo? E uma parte que é a taxa de variação de energia elétrica magnética, que está contida nesse termo aqui, certo? Se o sistema tem mais energia elétrica armazenada do que magnética, admitindo, por enquanto, que isso seja real, certo? O sistema é mais o quê? Capacitivo, né? Mais energia elétrica. Se você tem mais energia magnética do que elétrica, ele é mais magnético, ele é mais indutivo, né? Terminologia de circuitos, certo? Então, se a potência reativa, aqui, assumindo isso aqui é real, observe que é energia vezes tempo a menos 1, né, que dá potência, tá certo? Se isso aqui tiver uma parte imaginária negativa, quer dizer que é predominantemente o sistema mais de armazenamento de energia elétrica, né, um condensador. Se a parte imaginária dessa função é menos com menos mais positiva, o sistema é predominantemente indutivo ou magnético, certo? Ok? Essas expressões de energia são conhecidas, são dadas em termos da densidade de energia, né, elétrica e magnética, integral da função densidade da energia, e a densidade de energia são valores que dão médias no tempo, né? Hoje, meu irmão, dá 1/4 de ED conjugado e 1/4 de BH conjugado. Vamos analisar alguns casos para ver o que acontece, certo? Como é que fica esse teorema de Point, né? Primeiro, vamos analisar o caso em que o meio é não condutor, né? E que o meio tem epsilon e meio reais, certo? O que quer dizer epsilon e meio reais? Bom, você pode ter, por exemplo, um material que é não magnético e um material que tem a função permissividade, né? A parte real faz algo assim, tá certo? A imaginária faz algo assim, né? O menos a parte imaginária, né? Epsilon duas linhas, né? Você vai mais para frente, mais lá na frente tem outra ressonância, acontece outra coisa aqui, tá certo? Aqui continua, tem outra absorção aqui. A gente está falando de regiões entre ressonâncias, tá certo? Em que essa função praticamente é constante e isso aqui é desprezível, tá certo? Então, isso aqui na verdade é em torno de 1, né? Se você tiver... Ou em torno de um valor DC, tá certo? Um epsilon de background aí qualquer, né? Isso, essas variações. Então, você passa daqui, você tem só a parte real e a parte imaginária desprezível. Que isso aqui é do zero, né? Zero, valor máximo, zero, valor máximo. Então, se você está entre as ressonâncias, longe das ressonâncias, praticamente você não tem parte imaginária, você não tem perdas. Perda é quando você está perto da ressonância, tá certo? Ou mesmo longe, se tiver uma coluna de material muito longa, a perda é pequena, mas depois de um comendo muito grande, você tem perda significativa, né? Mas estamos falando aqui da hipótese de pequenas perdas, ou seja, o epsilon é totalmente real, né? E também perdas magnéticas desprezíveis meio real, certo? Segundo caso, meio condutor, ainda com ausência de perdas de elétricas e magnéticas, né? Meio condutor, satisfazendo a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, forma pontual, é J igual a sigma E, sigma é a condutividade elétrica. E o último caso, o meio condutor, com sigma real, né? Epsilon e mi complexos. Complexos quer dizer perdas. Todas que epsilon e mi são complexos quer dizer perdas, né? Bom, o que acontece? Se eu fizer, observe, antes de eu prosseguir, tá? Essas expressões, em geral, fornecem números complexos, certo? São densidades de energia complexas. Ok? Por quê? Porque D e E tem uma conexão entre eles, né? D igual a epsilon E, tá certo? B igual a μH, né? Ora, se μ é complexo e epsilon é complexo, aqui vai dar por exemplo, epsilon conjugado módulo de A ao quadrado. Dá um número complexo. Então, a energia é complexa em geral, por causa do fato, devido ao fato de epsilon e μ serem complexos, certo? Quando eles são reais, não, as energias se tornam reais. Então, é isso que a gente quer ver. Bom, se você tem o caso único, você tem condutividade tradicional, né? Não tem perda, ou seja, a parte imaginária de epsilon e de μ igual a zero, né? Então, não tem condutividade, né? J igual a zero, não tem densidade corrente do material isolante, digamos assim, certo? Então, a perda de energia
por troca, intercâmbio com portadores, dá zero. Ou seja, perda de condução nula. Né? Não tem esse termo. Os termos de energia agora ficam mais simples, né? O epsilon o absoluto é o epsilon do vácuo vezes o relativo, que só tem a parte real. D conjugado, então, vai dar epsilon linha, né? Epsilon é conjugado, isso aqui não conjuga, né? Então, a densidade de energia é real, tá certo? Mesma coisa para energia magnética real, ambos parâmetros reais. Ou seja, a parte imaginária, tanto da energia elétrica armazenada quanto a magnética, dá zero. Né? Então, a energia elétrica é totalmente real, a energia magnética é totalmente real, e você tem, então, a forma do teorema de Point agora para o caso particular. Né? O que isso diz, tá certo? Ora, se isso aqui é real, então isso aqui é puramente imaginário, certo? Então, o fluxo líquido de potência para dentro do volume limitado por sigma que é a parte real disso, que é o fluxo da potência ativa, dá zero. O que entra, sai, nada fica, certo? Entra uma radiação eletromagnética no volume, está certo? Fechado, ela tem que sair, não pode ser absorvida, nada absorve. Né? Então, essa é a consequência. Então, não tem epsilon m reais, quer dizer, não tem perdas, não tem condutividade, não tem perda de condução. Tá? Então, a consequência é essa. A parte imaginária daria, né? Parte imaginária de... Esse sinal a menos quer dizer que é o fluxo para dentro, né? Fluxo de potência para dentro. A parte imaginária, tá certo? Disso aqui dá menos essa quantidade, menos 2 ômega, né? Certo? Que dá o que eu falei, né? Então, a parte imaginária quer dizer energia variando, mas não está sendo consumida, certo? A energia está variando, vai para a elétrica, vai para a magnética, vai para a elétrica, vai para a magnética, mas não é consumo de potência, é só reativa, energia reativa que fica lá, tá certo? Mas não é consumida, né? Então, a parte imaginária vai dar isso aí. Se for WM maior que WE, como eu falei, tá certo? Vai dar indutivo e vice-versa, se WE é maior que WM, o sistema capacitivo é mais elétrico do que magnético. Tá? Pode-se mostrar facilmente que no meio sem perdas, se for uma onda plana, livre, no meio material linear, homogêneo e isotrópico, isso aqui dá zero. Tá? Eu já mostrei na aula anterior. Né? Mas isso aqui vai dar zero. Uma onda plana se propagar no espaço. W é igual a mim. Tá? Certo? Em outras situações não, em certos materiais não, em certas condições não é. Mas uma onda livre, sem interagir com nada, dá um W igual a mim. Ela interage com os dipólitos, é claro. Mas dipólitos simplesmente, você não tem perda, você está longe das perdas. Nessa condição, no meio LHI, a energia elétrica é igual a magnética. Isso aqui vai dar zero também, certo? Isso deixa para mostrar depois, tá bom? Bom, está aqui falando, né? Meio não condutor, sem perdas e se propagando, né? Então, você vai ter isso aqui, né? Então, o vetor de Point, resultado, ele é puramente real, ele existe, só que essa quantidade dá zero. Né? Não quer dizer que essa é zero não, certo? Segundo caso, condutividade não nula, agora, continuando meio sem efeitos de dissipação de elétrica ou magnética, né? Então, mais uma vez, isso aqui implica WE e WM reais, né? E o que é a parte real da densidade potenciativa, né? Agora vai ser J igual a sigma E, não nulo, tá certo? A integral de volume vai dar sigma, que é real, integral de módulo de 2, né? Então, a parte real do fluxo de potência agora existe, porque está tendo o quê? Dissipação, né? Certo? Porque tem um resultado líquido. Esse resultado líquido é positivo, quer dizer, fluiu alguma coisa para dentro, teve um fluxo, quer dizer que alguma coisa foi consumida.
Se não fosse assim, o fluxo era para fora. Esse resultado dá negativo. O fluxo negativo para dentro quer dizer que tem coisa saindo, certo? Sendo gerada, não é o caso. Okay? Então, se o fluxo livre para dentro é positivo, dissipação de potência, né? Bom, e finalmente o último caso, né? Caso 3. Você tem todos os efeitos juntos, tá certo? Tanto condução, quanto agora você tem a possibilidade de Epson e Mi serem complexos, né? E aí a gente agora vamos calcular com detalhe, por exemplo, esse termo aqui. Né? O D é Epson, agora Epson é dado por isso aqui. Lembrando a nossa anotação, né? O Epson absoluto é o Epson do vácuo vezes o relativo, que é esse aqui. São números adimensionais aqui, tá certo? Né? Então, D conjugado dá Epson mais J Epson 2 linhas. Né? E quando você calcula, né? A energia, a densidade de energia é complexa. Tem uma parte imaginária agora, devido às perdas elétricas, né? Certo? Mesma coisa para WM, né? Agora é H conjugado, B é dado por isso, B igual a μH. H conjugado é H conjugado mesmo, vai ficar módulo H ao quadrado e fica menos aqui, certo? Quando a gente combina as coisas, vai dar agora uma coisa um pouco mais extensa, né? Você vai ter a parte que já estava de condução, agora a energia elétrica tem esse fator na frente, a integral fica integral do quadrado do campo, só, né? Densidade de energia, tá certo? E você fica aqui, integral do quadrado do campo, fica aqui o Mi. Observe que agora ele tem, ó, J com J, dá menos 1, com menos dá mais. Então vai ter 2 com 4, dá 1 meio, tá certo? Então esse termo aqui é real, né? Vai dar uma contribuição real que vai juntar com esse real aqui, certo? Mesma coisa aqui, né? Menos J com menos dá mais, né? Mais J com menos J dá mais. Dá um número positivo. Então, a contribuição desse termo é positiva. A contribuição desse termo é positiva real. Ou seja, nós ficamos, então, com... Isso aqui é o fluxo de potência, né? É a integral... Poxa vida, bicho. Aperta esse botão aqui. Vou botar mais em cima, tá vendo? A integral... Embaixo. Integral de S de sigma, né? Que dá isso aqui. Ou seja, então o termo epsilon do linha entra adicionando, né? Certo? É como se fosse um termo aditivo aqui, tá certo? É como se fosse uma condutividade adicional, certo? Ômega, epsilon 0, epsilon 2 linhas. A perda magnética está aqui. Então, você vai ter esse termo aqui, que é puramente real, isso aqui, certo? E um termo puramente imaginário, que tem a ver com a energia elétrica e magnética. A energia elétrica tem a ver com a parte real do epsilon, a magnética com a parte imaginária, a real do Mi. Né? Então, observe que esse termo aqui é como se fosse uma condutividade efetiva do material. As perdas elétricas, elas são equivalentes a ter uma permitividade efetiva, que é aumentada em relação à original, de ômega, epsilon 0, epsilon 2 linhas. Isso aqui é perda magnética, por isso que eu antecipei antes. Se o Mi 2 linha fosse negativo, ou seja, se o sinal fosse oposto, não fazia sentido, ia ter uma contribuição negativa de perda, ia ser um meio ativo, certo? Aliás, é um meio ativo. Como a gente está falando de meio passivo, o Mi tem que ter uma parte real, uma parte imaginária, negativa também, para significar perdas, porque aparece o sinal positivo aqui embaixo. Certo? Então, todo meio passivo vai ter uma permissividade complexa de parte imaginária negativa e uma permeabilidade magnética, permissividade elétrica, permeabilidade magnética com parte imaginária negativa. Certo? Ok? Bom, então fica assim, né? Essas seriam as situações para a gente realmente ter a compreensão do significado da gente ter obtido uma parte imaginária negativa do epsilon e postular que para Mi também teria que ser negativa. Né? É assim que se contribui. Só para a gente confirmar aqui, tá certo? Dá uma continha aqui. Bom, essa é a parte real do vetor de ponte da potência ativa dissipada em V, que tem condução, perda de elétrica está aqui dentro, tá certo?
perda magnética, e a parte imaginária tem a ver com a potência reativa, certo? E só se associa com os componentes reais de Epson e Mi, né? Então, vamos lá. Se a elétrica é maior que a magnética, potência reativa é o quê? Negativa, certo? Se magnética é maior que elétrica, potência reativa é positiva. Vamos ver aqui em teoria de circuito, isso bate, tá certo? Capacitor, né? I igual a J ômega CV, VI conjugado, que é a potência que flui para o capacitor, né? Vai ser VI conjugado, vai dar VI conjugado, que dá menos. É negativa. Potência capacitiva é parte imaginária negativa. Isso aqui está até errado, né? Isso aqui só que eu estou falando que é negativo, tá certo? Isso é negativo, essa parte aqui, com esse sinal. Assim o J, né? Indutor, V igual a J ômega LI, VI conjugado vai dar um número imaginário positivo, ou seja, a potência reativa positiva é indutiva, como a gente falou aqui no nosso teorema de Poynting, certo? Por isso que a gente usa essa linguagem, né? Então, indução, indutância e capacitância tem a ver com energia magnética, mais, né? Agora quando você sai dos elementos localizados, né, vai começar a aumentar a frequência, você pensa em energia. Energia é mais magnética, então, se fosse circuito, era um sistema indutivo, né? Mais elétrica, o sistema era mais capacitivo, tá certo? Muito bem. Como é que se dá agora a propagação em meios lineares homogêneos isotrópicos, caracterizados agora por uma função permissividade relativa dada por isso, permeabilidade dada por isso, e a condutividade também, se existir, tá certo? Mesmo em meios que tenham condutividade. Como é que é a propagação no meio desse? Bom, a gente vai, para simplificar a análise, vai jogar o efeito da condutividade, nessa análise aqui, na permissividade. Ou seja, ter condutividade quer dizer alterar um pouquinho o epsilon das linhas, tá certo? E leva em conta esse termo aí, né? Depois a gente faz a gente vai... Como é que a gente faz isso? Deixa eu voltar aqui e mostrar rapidinho para você, né? É dessa equação aqui, ó. Essa é a equação de Maxwell, né? Por exemplo, se epsilon é real, né? Suponha que epsilon é real, certo? Mas tem condutividade. Isso aqui vai dar sigma, Então, epsilon vai ser epsilon zero, epsilon linha, tá certo? Epsilon real. Então, isso aqui vai dar sigma E mais J ômega, epsilon, que é epsilon zero, epsilon linha, Isso aqui vai dar o quê? Eu posso ver o meio como tendo essa condutividade aqui, como um todo, ou posso ver esse meio como tendo uma permissividade, certo? Vou botar o J ômega epsilon zero em evidência, vai ficar como? Epsilon linha, menos sigma sobre ômega, epsilon zero, aí tem um J aqui. J com J dá menos 1, menos dá mais, certo? Então, é como se o meio tivesse uma permissividade, parte imaginária, dada por certo? Então, se eu quiser levar em conta a condutividade, eu coloco esse termo aqui, certo? Na parte imaginária do epsilon. Basta fazer isso. Eu assumo que ele não tem condutividade e que tem um epsilon, certo? Se o epsilon for um meio que tem o epsilon for real, tá certo? Eu pego a parte imaginária devido à condutividade representada por esse parâmetro aqui. Tá? Então, para todos os efeitos, se eu falar assim, bom, eu quero fazer propagação no meio que tem permeabilidade e permissividade, e em cada caso, bom, se eu quiser levar em conta a condutividade, certo? Ela vai aparecer aqui, tá certo? Nesse termo aqui. Tá? Então, para todos os efeitos, meu meio tem a permissividade epsilon, a permeabilidade mi. A gente vai agora trabalhar com isso.
sabendo que eu posso levar a condição dentro desse epsilon, tá certo? Ok? Essa é a ideia, né? Muito bem. Então, como é que fica as equações de Maxwell, né? Você tem as equações de Maxwell, para a gente chegar na equação de Helmholtz, aqui estão elas, certo? Tracional de E menos J ômega mi H, né? Meia linear, homogêneo isotrópico. Divergente de epsilon E, que é o D, dá zero, ou seja, divergente de E igual a zero, porque o meio é homogêneo, o epsilon sai da derivada. A condutividade, cadê ela? Não, está aqui dentro, se tiver, certo? Eu tirei a condutividade e botei aqui dentro, né? De acordo com essa... E aqui o divergente de H igual a zero. Bom, se eu mexo nessas equações, como eu fiz antes a diferença é que aqui era epsilon zero e aqui era mi zero, certo? Eu cheguei numa equação, que é a equação de Helmholtz. A gente vai chegar no mesmo caso, na equação de Helmholtz, certo? Só que agora o K é diferente, né? K é homem raiz de mi epsilon. Né? Mi epsilon podendo ser números complexos, certo? A diferença é essa. Eu posso também separar isso, tá certo? Né? Ômega, raiz de mi zero epsilon zero, que é o número de onda no vácuo, vezes a raiz quadrada de um número complexo, que é esse produto de quantidades aqui, de permeabilidade e permissividade relativas. Né? Então, primeiro, K se torna complexo agora. Esse parâmetro é um número complexo, essa raiz, tá certo? Que chama do índice de refração complexo do material. Né? Isso aqui já conhecemos, né? É ômega sobre C, né? C velocidade da luz no vácuo, certo? Está lá fatorado. Eu também posso escrever esse parâmetro aqui, né? Representado por esse psi relativo que a gente chama de permissibilidade relativa, certo? É apenas o nome, tá certo? Que eu inventei. Tá certo? É uma mistura da permissividade com a permeabilidade. Para dar um nome que, se for usado de vez em quando, permissibilidade, certo? Não tem nenhum significado importante, né? É só o produto de duas quantidades, né? A unidade dele vai ser Farad Henry por metro quadrado, da permissibilidade absoluta, a permissibilidade absoluta, né? É Farad por metro vezes Henry por metro, Farad vezes Henry por metro quadrado, certo? Né? Ela é só usada para você fazer analogia, né? E se a refração complexa é a raiz da permissibilidade relativa, tá certo? Né? A absoluta seria o produto das quantidades absolutas, né? Certo? No vácuo você tem, bom, a permissibilidade do vácuo, pode até calcular aqui, tá certo? 4π vezes 10 a menos 7, 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9, que é o epsilon, né? Farad Henry por metro quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 1/9, né? Vezes 10 a menos 16. Farad Henry por metro, certo? Então, se você olhar, né, na verdade, esse aqui é o 1 sobre xi0, né? 9 vezes 10 a 16, né? Que é igual a c ao quadrado. É o quadrado da velocidade da luz, certo? Né? 3 vezes 10 a oitava ao quadrado, né? Então, isso aqui tem dimensão, tá certo? De segundo quadrado por metro quadrado, isso aqui, certo? Dimensão de inverso de quadrado de velocidade. A permissibilidade absoluta seria algo assim, né? Certo? Bom, muito bem. Isso é só... Eu não preciso usar esse termo, só para a gente fazer analogias, tá certo? Da mesma forma, né, a permissibilidade vai ter o valor do vácuo vezes a relativa vai ter uma parte real imaginária, pelo produto de duas quantidades relativas que tem parte real imaginária. E, mais uma vez, isso aqui vai dar negativo. Vamos calcular, só para a gente ver, tá certo? Você faz esse produto dessas quantidades aqui, vai dar um número aqui que depende muito da... Veja, em geral, isso aqui é muito maior do que isso. Esse número, a parte real, é sempre positiva. Certo? Tá?
Porque a parte imaginária é perda, de pequenas perdas, isso aqui é pequeno em relação a isso. Isso é da ordem de 1, em geral, tá certo? 1 ou mais, né? Ou menos, talvez, tá certo? Em casos de materiais diamagnéticos, né, o mínimo pode ser menor que 1, certo? Mas é perto de 1. Mas isso aqui é muito perto de 0, tá certo? Perto de ressonância tem um pequeno aumento, mas é muito menor do que isso aqui. Então, isso aqui, em geral, é positivo, né? E a parte imaginária, de fato, é negativa, porque é o produto de quantidades que são positivas. E aqui dá um menos na frente. Então, a permissibilidade de um meio passivo também é negativa, certo? Ok? Faz todo sentido, né? Bom, então, voltando aqui. Índice de refração, né? Índice de refração complexo é μ epsilon sobre μ0 epsilon 0, que é igual a Xi sobre Xi0, que é igual a raiz da permissibilidade relativa, certo? Tem uma parte real e uma parte imaginária. Kappa. N e kappa. Isso aqui é chamado índice de refração Isso aqui é chamado, certo? Na literatura, né, coeficiente de extinção. Né? Certo? Isso vai ter a ver com atenuação do material. Ele que esse coeficiente vai dar essa informação. Né? Isso aqui é uma refração tradicional que a gente conhece, né, em ótica, por exemplo, vidro, N igual a 1,5. Né? Certo? Então, aí, a gente usa muito de refração mais na área de ótica, o pessoal de micro-ondas usa mais permissividade, né? Constante elétrica, essas coisas. Né? Então, são essas coisas que aparecem como representativas do material agora, tá certo? A permissibilidade relativa é o quadrado de refração. Se você faz o quadrado dessa quantidade, você vai ter parte real N2 menos K2 ao quadrado, parte imaginária, 2nK, sinal negativo, tá certo? Vou falar com Sajid, que aqui a gente usa J, né? Isso é tudo um sinal oposto da física, né? Por isso que é importante saber aquela questão lá, né? Então, para a gente, se a parte imaginária é negativa, né, quer dizer perdas. Para a física, quer dizer ganho, é o contrário. O pessoal de física usa J igual a menos I. Eles usam o contrário do sinal lá, certo? Então, você tem aí... Observe que, com isso, a parte real da permissibilidade é N2 menos K2, parte imaginária 2nK, e você pode calcular, tá certo? NK como função de Xi do Arena. Tem como exercício estalista, eu acho. Isso aí, tá certo? Se não estou enganado, né? Se não tiver, vocês fazem, tá certo? Né? Calcular, né? São duas equações, duas incógnitas, calcular N e K como função de Xi do Arena. Bom, em muitos casos, só para a gente entender por que ele falou em permissibilidade, em muitas situações, os materiais são não magnéticos. Na grande maioria de situações que a gente trabalha, apesar de ter situações específicas magnéticas que são interessantes, né, tem propriedades interessantes, a gente vai explorar uma delas, a rotação de Faraday, mas em muitas situações a permeabilidade é igual a do vácuo, né? Então, Xi relativo passa a ser epsilon relativo vezes 1. Então, Xi se transforma em epsilon relativo, né? Então, e nesse caso, agora você tem esse refração diretamente relacionado, tá certo? Com essas condições. Observe, se o material não tem perdas, quer dizer, capa, extinção igual a 0, né? Sem perdas. Então, quer dizer que N é raiz de epsilon, certo? Ok? Então, a permissividade, quando não tem peso, a raiz dela, a permissividade relativa, dá uma refração real. Né? Bom, como é que fica a forma canônica da onda plana em um meio, tendo índice complexo? Ou seja, essencialmente, nosso meio, ele mudou de um índice real, que era um N, quer dizer, N igual a 1, no caso do vácuo, para um N complexo, que é um N barra. Né? Então, o número de onde vira
N vezes K0 vira imaginário, tá certo? Posso escrever ainda dessa forma, né? Fatorar, né? Botar a direção, o versor direção, como sendo o versor real do espaço geométrico tradicional. Então, ele que carrega a informação do espaço real tridimensional, tá certo? E aqui a gente não pode mais representar direito essas coisas. Por exemplo, quem é o vetor de onda no espaço dimensional? Ele não tem, porque ele tem duas partes, real e imaginário. Pode representar cada uma delas. A parte real no espaço dimensional é essa, a parte imaginária é essa. Qual o significado físico a gente tem que entender, tá certo? Quer dizer, mas a parte real vai ter a ver com realmente direção de propagação, né? Certo? A parte imaginária tem outro significado, né? Bom, a onda plana, a solução é a mesma, não mudou nada. A única coisa que mudou é o vetor de onda. Ele passou a ser um vetor complexo. Mas a forma é a mesma, certo? Se você olhar aqui, vai aparecer aqui, essa quantidade aqui, aparece o versor de novo, tudo certo, né? Quem é o campo H? Tá? Bom, a gente obtém o campo H da mesma forma que a gente derivou o campo H no caso do vácuo. Usa essa equação, a lei de Faraday em forma diferencial, calcula H, né, invertendo, né, calculando a rotacional dessa quantidade, usa a regra da cadeia, né, levando em conta que E0 é um vetor constante, isso aqui vai dar E0 vetorial gradiente, e o gradiente dá essa quantidade aqui, né, menos JK vezes a exponencial. É fácil calcular isso aí, certo? Então, você tem aí, ou seja, faz as continhas, certo? Então, você vai ter, finalmente, né, que o H, né, faça essas continhas depois, certo? Vai dar 1 sobre uma impedância, de novo, a mesma coisa, né? O vetorial é 0, exponencial menos JKX. É a mesma coisa, não muda nada, certo? As coisas são idênticas. Só que algumas coisas são complexas. A impedância, por exemplo, agora é um número complexo. A impedância de onda no meio LHI, que tem perdas, com condução, dielétrica, magnética, o que quer que seja, vai ser um número complexo, né? Porque a razão entre duas quantidades complexas vai dar essa quantidade aqui. É um múltiplo complexo de um número real, que é a impedância do vácuo, né? Que é 120 π, certo? Só lembrando. Eu sempre repito para a gente ficar gravando essas coisas, né? 120 π, impedância do vácuo é 367 ohms, né? Bom, se o meio não magnético, em muitas situações recaem nesse caso, né, você obtém expressões mais simples, né? Se você calcular μ relativo igual a 1, raiz de epsilon relativo é uma encefalação complexo, então a impedância de onda se transforma na impedância do vácuo sobre o encefalação complexo, né? Que é a expressão que a gente obtém, certo? Bom, então em resumo, qual é a forma canônica da onda plana no meio LHI? É essa aqui, a mesma coisa. E igual a 0 exponencial disso aqui, H1 sobre a impedância complexa no meio, né? Quer dizer o quê, né? Essas quantidades não estão mais em fase, certo? Né? O vácuo caracterizado por E e H estão em fase, certo? Eles oscilam, quer dizer, estão em direções ortogonais, mas eles oscilam na mesma fase, né? O máximo de um, o máximo do outro. O mínimo de um, o mínimo do outro. 0 de um, 0 do outro. Eles são ortogonais, né? Agora não, saiu de fase, tá certo? Por causa disso aqui. Né? E o vetor de onda passa a ser simplesmente essa quantidade, né? Oi. Vai. Perda também que quer dizer defasamento, certo? Tira de fase. O defasamento e a absorção, né? O defasamento que é perda de correlação, né? E vai fazer o campo decair, certo? Se o meio é sem perdas, então veja, é importante também você considerar. Bom, e no meio LHI sem perda nenhuma, sem perda de condutividade, sem perda de elétrica, sem perda magnética. Aí fica mais simples. N agora se transforma no número real, em encefalação tradicional, que a gente conhece. Vetor de onda é real, tá certo? Z é real, volta de novo, E e H estão em fase, né? Impedância real, certo?
Então, tudo se passa como se substituísse o K0 no vácuo por NK0 no meio, LHI sem perdas. Multiplica pelo índice de refração. Certo? Ok? Então, esse é o resultado. Você pode analisar onda plana em qualquer meio, com perda ou sem perda, usando a interpretação correta do parâmetro que governa essa propagação, é o parâmetro material índice de refração complexo. Ele aparece em todo canto aqui, tá certo? Ele não aparece muito bem aqui na impedância, né? Mas quando o meio não é magnético, o N complexo, ele aparece em todo lugar. Ele é quem afeta os parâmetros, tá certo? Então, saber o N complexo é uma coisa importante, tá certo? Deixa eu dar uma pausa aqui antes de eu prosseguir, para vocês saberem que tem um lugar, tá certo? Que está na minha página, né? Que é esse link aqui, refractiveindex.info. Vou até escrever aqui para poder ficar mais legível, tá certo? Esse site aqui, que tabula, tá certo, os índices complexos ou permissividades complexas de vários materiais, ou seja, em geral são parâmetros não magnéticos, né? Então, refractive index.info, né? É esse link aqui. Então, se você for lá, certo? Ver se a gente consegue abrir. Espero que esteja no ar ainda, né? Pronto. Então, você tem várias propriedades, tá certo? Tem curvas, né? Aqui, ó. Refração e coeficiente de extinção num dado com meio de onda, tá certo? Né? Eu posso aqui escolher, por exemplo, vamos pegar aqui, metais também, né? Como eu falei para vocês, a gente representa o metal como tendo uma permissividade complexa, certo? Então, se você falar em metal prata, né, por exemplo, aqui Johnson Christie, né, tem várias referências, certo? O Sajid usou na tese de doutorado dele, Johnson Christie muito, mas tem vários aqui também. Não sei se você conhecia essa. Did you know this database? Oh, ok. Então, você tem aí vários parâmetros, tá certo? Você escolhe, vamos botar em 1 micron, tá certo? Ele dá a transmitância também, né? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu tenho que apertar Enter, né? Isso é espessura, desculpe. Não é isso que eu quero, não. Eu quero aqui, ó. Convênio não micro, né? Pronto, aí tem aqui, ó. Índice de refração 0,04, quase zero, tá certo? No metal, né? A gente vai ver aqui já, tá certo? E o coeficiente de extensão, a gente vai ver por que dá isso aqui, tá certo? Coeficiente de extensão igual a 7 ponto tanto, tá? Então, se você despreza aqui, o quadrado disso está 49, tá certo? Mais ou menos, né? Quer dizer, a permissividade relativa é aproximadamente 49. Né? Negativo, se a gente for ver aqui, vai dar negativo, tá certo? Tá aqui, ó. Parte real é menos 50, né? Parte imaginária é pequenininha, tá certo? 0,5. E ele dá, na realidade, eu acho que você pode ver em vários convênios de onda, né? E você vê as curvas você tem as informações todas, tá certo? E se você quiser pegar o material, por exemplo, vidro, né? Vidro, tá certo? BK7, né? Vamos botar aí um micron de novo, tá certo? Da Schott. Schott é uma fabricante de vidro americana, Schott Glass. Né? Então, você tem 1,575, coeficiente de extinção 10 a menos 9, né? Praticamente desprezível, tá certo? Pouca absorção. Yes. In case of metal, glass, the refractive index is always positive, right? In case of Glass, yes. The refractive index is positive below the plasma free. Yeah, it's always positive. Even, so yeah. this did not show the plasma equivalent. No. No plasma. No. Yes. A pergunta de Sajid é se o índice for, no caso de vidro, se ele exibe algum fenômeno de plasma, né? Não exibe porque o índice é positivo. Tem fenômenos que aparecem quando a permissividade é negativa, né? Que os metais têm essa propriedade. Né? Daí, efeitos de plasma, tanto de volume quanto de superfície, aparecem, né? São efeitos de campos interagindo com metais, né? Que tem algumas particularidades interessantes, tá certo? Bom, vamos prosseguir. Vamos falar sobre a atenuação agora, né? As implicações da função
índice de refração complexo do material. Então, o que acontece? Suponha que você tenha uma onda se propagando através de uma coluna de material, certo? Onda plana, né? Estou pegando só um pedacinho aqui da coluna, tá certo? Essa onda entra com a amplitude de campo é zero, tá certo? Essa é a direção X, então, basicamente, é zero aí no caso. Esse vetorzinho é zero, né? Está na direção X, é um valor E. Acho que eu usei E zero, AX, né? Versor AX. Né? O versor diretor da propagação dessa onda é na direção Z, certo? Então a onda entra na coluna, né? Em Z igual a zero e vai sair depois. Não vai sair, né? Vamos ver o que acontece depois que ele propagar no comprimento L. Vamos assumir esse E zero real, só para a gente poder entender direitinho, tá certo? Eita, tinha que ter baixado aqui um... Deixa eu baixar um matemáticazinho aqui, que eu tenho Deixa eu baixar rapidinho aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar aqui. Eu vou baixar um código para a gente ver mais ou menos como é que se dá essa penetração, tá certo? Acho que está aqui, peraí, só um minuto. Acho que aqui está nesse aqui, eu tenho. Esse aqui está muito grande, só um minuto. Acho que nesse aqui talvez. Aqui, ó. Deixa eu botar esse bicho aqui, certo? Deixar ele aberto, vou ver se ele roda aqui, acho que roda. Label Dynamics. Então, acho que é isso aqui, não, isso é outra coisa, né? Deixa eu só ver aqui, peraí. Deixa eu deixar ele calculado aqui. Pronto, aí. Deixa ele aí que é bom a gente dar uma olhadinha, certo? Então, estava bom. Então, a onda entra na coluna Z igual a zero, tá certo? Campo da direção X, daí ela se propaga com a onda plana, então a fórmula é N K0, né? U escalar X, né? Esse é o fator exponencial. O é AZ, X é X a X mais Y a Y mais E a Z, né? Então, AZ com AZ dá 1, isso aqui vai dar NK0Z, né? Esse aqui, tá? Quem é esse fator menos JNK0? Bom, menos J, daí separa em refração e coeficiente de extinção. Então, fica, a parte real fica menos JNK0. E aqui menos J com menos J dá menos. Se fosse mais, tinha alguma coisa errada. Tem que dar menos, porque a exponencial tem que ser negativa. Tem que ser decaimento. Né? Isso aqui a gente chama de alfa sobre 2. Né? Esse alfa é a constante de atenuação de potência, alfa sobre 2 tem a ver com amplitude. Né? Por isso que esse 2 aparece aí. Podia botar um alfa sem ser o 2, mas só para dizer que o alfa tem a ver com a queda da potência eletromagnética. A constante de atenuação associada à potência eletromagnética. Certo? Já a gente vai ficar mais claro isso aqui. Né? Então, como é que fica o campo? Né? Vai ter, separando, né? Vai ter esse fator exponencial, né? E vai ter uma parte imaginária, que eu acabei de calcular, tá certo? Que é isso aqui, ó, NK0, ou seja, a constante de fase é qual é o defasamento da onda daqui para cá, né? Eu estou com a fase tal, quantos radianos de fase vai ser adicionado para ela propagar? Bom, tem a ver com a constante de fase, o beta, que é N vezes o número de onda no vácuo. Também é chamado de número de onda, mas só como o número de onda pode se tornar complexo, a gente chama de constante de fase para dizer que é a parte real do número de onda, certo? Para diferenciar. Então, chama de constante de fase, NK0, certo? Que é o termo que dá a fase, defasamento. O número de onda vai ter uma parte real que dá defasamento e a parte imaginária que dá atenuação. Então, isso aqui dá defasamento. A atenuação vem daqui, certo? Desse parâmetro aqui. E o campo fica, então, nessa forma, um decaimento exponencial, certo? E uma parte de fase, né? E aí a gente pode calcular o campo H usando a nossa formulação, tá certo? O meio não magnético, né? Estão lembrados que eu falei? M igual a M0.
Eu acho que eu falei isso, né? Se eu não falei... Acho que eu não falei, não, né? Isso só faz diferença em simplificar as contas, né? Se for meio não magnético, quer dizer que a impedância sobre encefalação complexa. Fica fácil assim. Senão fica aquela razão entre mi relativo e epsilon relativo que a gente precisa levar em conta, tá certo? Então fica mais simples a relação. Bom, vamos calcular, depois a gente vê as hipóteses, tá certo? Bom, aqui está o campo H, decai exponencialmente também, tá certo? Impedância complexa, né? Lembrando. Vetor de ponte é o produto vetorial de E com H. E com H, E está aqui, né? E vezes a X, vetorial H conjugado, né? Lembre de conjugar H. Quando eu conjugo H, ó, isso aqui está o E, tá certo? O H conjugado, aparece o Z conjugado aqui. Tem que levar em conta todo mundo, tá, pessoal? É zero conjugado. Isso aqui não conjuga, isso aqui muda para mais J. Esse termo com esse dá 1. Né? Esse termo com esse dá alfa. Então, a potência cai com a constante de atenuação alfa. Né? Metro menos 1. O campo cai com alfa sobre 2. Certo? Então, o vetor de ponte é complexo, certo? Por causa da impedância. Né? A densidade de potência, né? Que é o vetor de ponte também se chama... Isso aqui está faltando aqui um azezinho aqui, né? Esse aqui é um vetor. O vetor de ponte flui no sentido da coluna, no sentido Z, né? Então, a densidade de potência decai exponencialmente com constante de atenuação alfa. Ora, se está decaindo é porque está sendo, potência eletromagnética está sendo dissipada dentro do material, certo? Né? Então, vou fazer aqui, vou fazer um exemplo, né? É agora que eu faço a hipótese. Se o meio for não magnético, né? Então as coisas ficam, ou seja, o Z se transforma em Z0 sobre N, né? Daí o conjugado aparece aqui na frente. Daí você pode calcular a parte imaginária do vetor de Poynting, a parte real tem a ver com encefalação, e a parte imaginária, né, é dada por essa expressão aqui, que tem a ver com coeficiente de extinção, aparece aqui. Certo? Coeficiente de extinção 0 não tem parte imaginária do vetor de Poynting. Né? Bom, aí você tem essas observações. Se imaginário é positivo, o sistema é capacitivo e vice-versa, né? É negativo. Bom, então você tem essas expressões aí, certo? Eu acho que... Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho, peraí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu pular essa parte aqui e ir para o final, que eu queria complementar o raciocínio aqui, tá certo? Como é que você calcula a potência dissipada, né? Depois eu volto para essa parte anterior, tá certo? A gente estava falando sobre essa discussão, fiz 2 exemplos, mas deixa eu só continuar aqui com o raciocínio, né? Qual é a potência dissipada na coluna, né? Como é que você faz? Você pega a coluna, tá certo? Digamos que ela seja assim, né? Um tubo. A onda prona permeia todo o espaço, né? Bom, só nessa áreazinha aqui, qual é a potência dissipada nessa coluna de comprimento L, né? E área de entrada sigma 0, tá certo? Você calcula, bom, como não tem fluxo pelas laterais, você vê, bom, qual a potência que está fluindo para dentro? Calcula. Qual a potência que está fluindo para fora aqui? Calcula. Subtrai as duas. Então, você tem densidade de potência vezes a área, a potência que entra nessa área, densidade de potência dessa área, a potência que sai dessa área, subtrai uma da outra vai ser o que vai ser consumido aqui dentro. Certo? É assim que faz. Então, quer calcular a potência? Vai ser essa quantidade, Z igual a 0, menos essa quantidade, Z igual a 0, L vezes a área, vai dar o que é consumido aqui dentro. Então, o que acontece aqui? Né? Voltando à nossa hipótese aqui, meio não magnético, só para simplificar as expressões, né? S, né? SZ, que é isso aqui, né? N conjugado, né? Dado por isso aqui. Esqueça esse
parâmetros aqui, digamos que seja, esqueça isso aqui por enquanto, tá certo? Isso vem da análise anterior que eu queria pular. Isso aqui é um menos alfa. Então, isso aqui seria menos alfa L, né? Depois do comprimento L, tá certo? No comprimento L vai dar menos alfa L. Isso é igual a zero, dá 1 aqui, certo? Então, vai dar 1 menos exponencial de menos 2 alfa L. Né? Menos alfa L, certo? Então, a potência dissipada vai ser a parte real, né? Do vetor de Poynting. Área. Potência de entrada menos potência de saída. Vezes o fator de escala que está lá na frente. Certo? Tá bom? Essa é a potência dissipada em watts dentro daquela coluna cilíndrica. Né? E aí vocês podem calcular via a energia, certo? Via o segundo membro do teorema de Poynting para ver se bate. Tá certo? Deixo como exercício para vocês fazerem. Certo? Joga lá, né? As perdas dielétricas, calcula usando a integral de volume do campo ao quadrado, certo? Tem o fator de escala na frente, e mostre que dá exatamente isso aqui. Certo? Está claro aí, pessoal? Mostrar que pode ser calculado o termo de volume das perdas dielétricas. Mostrar isso aqui, certo? Ok? Se já não está na lista, né? Vocês deviam saber mais que eu, né? Porque vocês estão fazendo a lista, não é isso? Ou não, não começaram ainda? Começaram, certo? Então, muito bem. Eu fiz um exemplo meio não magnético, né? Só para mostrar que a expressão fica mais fácil de entender, né? Não fica a raiz de mi epsilon relativo. Caso contrário, não teria essa... Não seria fácil de destrinchar, tá certo? Ia ficar mais complicado, né? Bom, então, esse é o resultado. Bom, e quando o meio é condutor, o que acontece? Sem perdas dielétricas ou magnéticas. E aí eu vou fazer aquilo que eu falei, né? Vamos assumir que epsilon é do vácuo, mi é do vácuo, você tem um condutor, certo? E você tem a condutividade sigma, né? Então, o que eu falei para vocês antes? Bom, vamos jogar isso na função dielétrica. J ômega epsilon mais sigma, que é aquele fator lá da lei de Ampère, né? Pode ser escrito dessa forma, e tudo se passa como se o condutor tivesse uma parte imaginária do epsilon. Né? Isso aqui é o epsilon relativo, viu, pessoal? Parte real dá 1, parte imaginária dá isso aqui. Vamos ver esse número aqui para um bom condutor, quanto é que ele dá. Um bom condutor tem uma condutividade da ordem 10 a 7, ohmmetro menos 1. Certo? Numa frequência de micro-ondas que dá 10 a 9, 1 GHz aproximadamente, por exemplo, né? Epsilon 0 é dado por essa quantidade aqui, então a gente pode calcular essa razão. Né? Sigma sobre ômega, 10 a 9, epsilon 0 é 10 a menos 9. Se fizer a continha, vai dar 36π vezes 10 a 7. Isso aqui é o epsilon duas linhas, tá certo? Do condutor. Tá? Muito maior do que 1. Então, para todos os efeitos, para um condutor, o epsilon relativo é 1, mas isso aqui, que é gigante, pode ser aproximado pela parte imaginária. Tá? Então, quando a gente calcula aí o índice de refração de um condutor em micro-ondas, na frequência de micro-ondas, vai dar, certo? Essa quantidade aí, que raiz de menos j, você tem que tirar a raiz correta, porque vai dar um índice de refração complexo, a raiz tem que ser tal que a parte imaginária seja negativa, certo? Então, quando calcula, você tem a raiz de j é 1 sobre a raiz de 2 do menos j, né? E dá esse fator aqui. Então, isso aqui é a permissividade relativa, o índice de refração complexo de um condutor. A parte real imaginária em micro-ondas, não é em ótica não, porque aquela frequência que a gente viu, o n era pequeno, né? E o kappa era grande, certo? Mas em micro-ondas eles são comparáveis, certo? O n e o kappa são comparáveis, eles são muito grandes. Imagina, né? O kappa, tá certo? Que é isso aqui, 10 a 7, mas isso aqui dá 100, dá 10 a 9, tá certo? Dá mais ou menos 10 a quarta. Ou seja, a permissividade, a raiz quadrada disso, o índice de refração e o coeficiente de restrição de um condutor em micro-ondas é da ordem de 10 a quarta. Certo? Lá no Refractive Index Info, que eu mostrei agora há pouco, dá da ordem de 7. Eu mostrei, apaguei, deixa eu botar aqui, silver, certo? Onde é que está? Inorganic Materials.
silver, né? Aqui, ó. Em ótica, na região ótica de 1 micron, né? O índice de refração é praticamente 0 e o kappa é 7. Em micro-ondas é n igual a 10 a 4 e kappa igual a 10 a 4. Isso começa a aumentar bastante. Quando vai indo para micro-onda, onda milimétrica, começa a ficar muito grande, certo? Né? E tanto é que não faz sentido em falar em permissividade, faz sentido em falar em condutividade, porque os números são muito grandes, tá certo? É melhor falar em condutividade, né? Mas mesmo assim, usando essa análise é importante para a gente analisar a propagação em meios que têm essa propriedade, né? Então você tem aí esse valor, tá certo? N e kappa são iguais, como eu falei, calcula, você calcula a constante de fase, né? Que é a parte real vezes K0, a metade do alfa, que é a constante de internação sobre 2, é kappa K0, né? E se você joga kappa, você obtém, certo? Usando essa expressão, né? Essa quantidade aqui, certo? Que é conhecida, né? Esse alfa sobre 2 pode ser escrito como 1 sobre ΔS. ΔS tem unidade, alfa é comprimento a menos 1, ΔS é comprimento. ΔS é chamado da profundidade de penetração no material. Isso é muito usado em micro-ondas, certo? E em frequência mais baixa, né? Quanto a radiação entra no condutor? É da ordem da profundidade de penetração, que é esse númerozinho aqui. Se você olhar, quanto maior a frequência, quanto maior a condutividade, menor a penetração. A frequência vai aumentando, o campo começa a não entrar direito no material. Ele é refletido, algo que a gente vai ver ainda nesse curso, certo? Então ele penetra um pouco, certo? Penetra, porque ele entra no material e é atenuado. Ele penetra, né? Então, se você calcular a dependência do campo dentro de um condutor, vai ser mais ou menos assim, tá certo? Tem uma propagaçãozinha, né? Certo? Então, o significado, né? Para um comprimento igual a profundidade de penetração, o campo cai de 1 sobre E, o material. Né? Só para dar uma ideia, quanto é que vale a profundidade de penetração? Bom, para cobre ou ouro, a condutividade da ordem de 6 vezes a sétima. Só é jogar aqui para 1 GHz, tá certo? Joga aqui na formulazinha, bota 1 GHz, 4 pi vezes 10 menos 7, 6 vezes 10 a 7, calcula, vai dar 2 microns. Então, 10 a nona, né, que dá um comprimento de onda, que é 3 vezes 10 a oitava, sobre 10 a nona, metros, né, que dá 30 centímetros, uma onda eletromagnética de 30 centímetros de comprimento de onda, certo? Penetra só 2 microns, que é 2 vezes 10 a menos 4 centímetros dentro do condutor. Não passa disso. Daí evanece, né? Tem uma onda que evanece dentro do condutor, certo? Bom, a gente pode calcular o campo físico, né? Calculando aí, joga isso, vezes exponencial de J ômega t e calcula a parte real, vai ser algo desse tipo aqui, ó. Certo? E daí ele fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que seria. Acho que... Bom, isso aí eu botei números arbitrários aqui, mas a função é a mesma, só para mostrar mais ou menos como é que é, né? O campo oscila, tá certo? Penetra um pouquinho só. Ele tende a propagar, mas ele caiu tanto que não propaga mais, tá certo? Né? Então, ele fica mais ou menos, ou seja, a potência está sendo dissipada, não passa mais adiante. O que tinha de potência aqui de entrada é praticamente zero aqui. Então, ele foi totalmente consumido, depois de algumas profundidades de penetração, a potência é totalmente consumida. Se você entra no condutor, ela vai ser totalmente consumida. Certo? Na realidade, o problema é mais complicado que isso. Se uma onda vem, vai no condutor, ela penetra um pouco, certo? Dissipa alguma coisa e reflete quase tudo de volta. A gente vai demonstrar isso também, certo? Mas se ela tivesse entrado, tá, né? Se isso aqui fosse a parte que entrou, então o resto seria mais ou menos desse jeito, certo? Então a gente fica aqui, né? E, bom, a respeito da questão da nosso primeiro exame, né? Olhando aqui no cronograma, né? Então nós estamos aqui no dia 21, dando aula 4, né? Então a gente vai fazer assim, vai ser essa aula 4 aqui, aula 5, certo?
Aula 6 vem para cá, né? E aqui vai ser uma videoaula para cumprir aquela aula que eu não dei, tá certo? Aula 7 vem para cá. Daí aqui vai ser o exame, dia 4, tá? Então, ele vai dar aula 7. É um feriado esse dia 30, né? Parece. Feriado de quê? Corpus Christi. Tá. Ok, então a gente vai fazer isso. Faz essa programação. 30 de março. Certo, então a gente faz isso, a gente não vai ter nenhuma perda, essa vai ser uma videoaula, tá certo? Que seria a videoaula dessa aula que eu não dei, devido à sexta-feira, né, que foi corrida. A gente faz nesse dia 30 de março uma videoaula, aí não vai ter nenhuma mudança de cronograma, só esse exame que vai passar para o dia 4 de abril. Né? Espero que isso não provoque um efeito cascata, né, nos exames subsequentes, certo? Ok? Então, ficamos por aqui.